E aí que começa a ficar curioso. Porque é uma sociedade no futuro distante que as máquinas vão fazer o que muitos trabalhadores não vão fazer mais, né? A máquina passa a ocupar o espaço do trabalhador. Poxa, caramba, que maravilha! Então a gente não precisa mais trabalhar. E aí são personagens que trabalham 18 horas por dia, 14 horas por dia. Não tem vida, não tem liberdade, não tem, né, enfim, subjetividade. Então, existe o recurso tecnológico, mas ele continua oprimindo. E a gente vê, geralmente, do ponto de vista de um personagem da classe trabalhadora ou da classe média, sendo oprimido por essa tecnologia. A tecnologia ela nunca vai trazer a emancipação e a resolução de todos os problemas, porque é sempre imaginar, e se tal e tal coisa dessem errado ou fossem, né, muito pessimistas. Esse tempo no futuro, nesse espaço urbano caótico, destruído, das ruínas, é ali o panorama em que os personagens eles vão estar inseridos. Também muito curioso e muito pontos de contato entre várias obras distópicas. O foco no indivíduo. Então, geralmente, é um narrador ou em terceira pessoa, que acompanha muito de perto ali o personagem, ou é um narrador protagonista. Isso aconteceu comigo, eu estou contando, são as minhas anotações, é o meu relato. Você tem ali uma aproximação de um ponto de vista de um indivíduo dentro desse caldo todo distópico. É um personagem que sofre, que fracassa, que tudo que ele ou ela tenta fazer não dá certo, né? Então, funciona meio que uma metonímia, né? O personagem ele é a parte do todo. A sociedade é caótica, a sociedade é problemática, o personagem também é, né? E a gente vai sendo apresentado as regras todas, né, aquela ambientação, né, o comecinho da montanha-russa, para entender como que funciona, né, o universo todo distópico, por coisas que se repetem. Então, são ali os primeiros capítulos, a rotina de trabalho, vai e volta do trabalho, pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa, para a gente começar a entender como que é o funcionamento. A partir da rotina do personagem, a gente entende o funcionamento da sociedade como um todo. E quase sempre tem um envolvimento amoroso. Tem um triângulo amoroso, tem uma traição, tem uma coisa escondida. São sociedades em que não se pode mais manifestar afeto, não se pode fazer sexo por prazer, as pessoas não casam, é tudo automatizado, é tudo muito, né, mecânico. Então, demonstrar afeto, demonstrar, né, seja num olhar, em dar a mão numa multidão, em ouvir o outro, né, enfim, isso vai se dar de várias ordens. O envolvimento amoroso ele sempre vai ser uma ruptura, um respiro, né, uma rachadura ali no sistema, com todas as suas questões problemáticas e com todas as suas questões que vão trazer aí, né, mecanismos que vão colocar em movimento as questões todas nas obras. Esses personagens todos, a gente tem acesso ao que eles sentem, ao que eles fazem, ao que está acontecendo, por meio do narrador, né? Às vezes em terceira pessoa, então isso não está acontecendo comigo, eu estou contando para vocês como que isso está acontecendo. Às vezes em primeira pessoa, que aí isso fica muito coladinho, fica muito próximo do que aconteceu, né? Eu testemunhei, eu sobrevivi a esse sistema, eu estou aqui para contar, ou sobraram esses registros, a gente consegue... Nós, como leitores, temos acesso a essa voz que narra. Mas é muito difícil, provavelmente, a gente ter os dois lados, né? Um narrador que mergulha na consciência do líder totalitário e do personagem que está sendo oprimido. Não. A gente sempre vai ter a perspectiva de quem está sendo destruído e oprimido pelo sistema, porque e se tudo desse errado, né? Eu gosto sempre de dar o exemplo do conto da Aya. É o conto da Aya e não é o conto do comandante. Se fosse o conto do comandante, nossa, tudo vai muito bem, obrigado. Tomamos conta da situação, as mulheres são nossas servas, olha que fantástico para eles. Mas é o conto da Aya. É a Aya que está, né, organizando ali, enfim, a gente vai ver, né, que nas notas históricas não é bem assim. Né, é um intelectual homem depois que organizou e que pôs na ordem os relatos e tudo mais. Mas vejam que é uma perspectiva só dentro de uma multidão, dentro de
um monte de olhares que estão vivenciando essas questões todas do universo distópico. Faz sentido? Querem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Hoje é mais teórico, né? Quando a gente for analisando, vai fazendo mais sentido. Oi. Ciência seletiva é esse fato de ser uma onisciência que está presa a essa visão. Isso. A onisciência é saber de tudo, né? Agora, a onisciência seletiva é eu selecionar dentre ali aqueles personagens para mergulhar e para revelar as informações. E quando você fala dos personagens, você está falando da robotização do Também. Também. Isso não pode ser genérico. Exato. Exatamente. Tranquilo, pessoas? Beleza. E aí uma coisa assim que é muito, muito, muito importante para a gente entender e que ajuda a gente sair da leitura comum do adivinhou o futuro. Orwell sabia que ia ter Facebook. Não sabia que ia ter Facebook. Por de Deus. O que esses autores estão fazendo? Eles estão fazendo uma alegoria. Uma figura de linguagem antiquíssima, não vão ser eles que vão inventar, mas que a alegoria ela permite a gente ter acesso a um assunto complexo por meio de um símbolo. Às vezes é um objeto que é alegórico, é um personagem que é alegórico, é um espaço que é alegórico, enfim. Um exemplo que parece besta é essa pintura aqui, do século XVII. Alegoria do ar. Em vez de fazer uma pintura, sei lá, com o átomo, uma coisa super, né, um tratado científico, eu vou colocar elementos que simbolizam o ar. Aves, anjos, né, enfim, o movimento do vento nas nuvens. Cada uma dessas figuras aqui está fazendo uma alegoria ao que seria uma coisa extremamente complexa de se explicar no século XVII, que era o ar. Então, né, a gente vai ter ao longo aí da história da filosofia, da arte, da literatura, muitas questões alegóricas. A gente tem 3 tipos pensando na passagem do tempo. A alegoria clássica, por exemplo, o mito da caverna, que vai fazer uma alegoria ao conhecimento. Como? O contraste da caverna e da luz, o mundo das ideias e da sombra, né? Fazer essa transição, fazer esse atravessar. A gente entende tudo isso, e é um texto filosófico, né? Enfim, extremamente complexo, porque a gente consegue entender, a gente tem, a partir do símbolo, a partir da alegoria, a partir da metáfora, a gente consegue refletir sobre o tema, sobre o assunto. Então fica muito didático, fica muito. A gente consegue entender isso até hoje. Lendo o Mito da Caverna faz muito sentido, né? Depois, na Idade Média, a alegoria vai ser também muito, muito interessante na constituição de personagens. O Gil Vicente, com aquela obra O Alto da Barca do Inferno, você vai observar ali que tem uma lista de personagens, nenhum tem nome, mas cada um vai ser alegórico de uma função social. Então tem o padre, que vai representar uma alegoria aos valores e à moral ali da Idade Média, a alcoviteira, que é a mulher fofoqueira, que engana, que seduz. E é muito interessante que aqui vão aparecendo estereótipos e a gente começa a perceber o que era considerado, né, universal, geral e, né, enfim, amplo a partir do símbolo que está sendo representado. Ou o fidalgo, né, enfim, a figura humilde, o trabalhador, né, para trazer essa ideia do romance de cavalaria, enfim, né? Então, por exemplo, no clássico, a gente tem a alegoria por meio de símbolos e de objetos. No medieval, a alegoria aparece na configuração do personagem, características físicas, psicológicas, escolhas e tudo mais. Depois, a gente vai ter alegorias contemporâneas, né? Obras aí do século XX, né, em diante, né? Enfim, dos anos 50, anos 60 em diante. O próprio Orwell ele vai fazer uma alegoria também no 84, né, enfim, mas a obra dele que ele começa a se preocupar bastante em usar a alegoria vai ser a Revolução dos Bichos. Né? Ele vai pegar o panorama histórico-político da Revolução Russa e reproduzir isso alegoricamente nos animais. Cada animal é um comentário alegórico de uma figura histórica.
se eu não sei quem foi Stalin, quem foi Marx, quem foi Lenin, quem foi Trotsky, a leitura acontece, a gente percebe ali as questões e tudo mais, mas faltam muitas camadas, né, de interpretação para ter acesso ao comentário alegórico. É daí que surgem as leituras desonestas, porque falta, né, a ponte de uma coisa com a outra. Aí são, né, os comentários que o Twitter me deixa absolutamente de cabelo em pé todos os dias. Enfim. Ai, nem me fale, nem me fale. É isso. Mas, enfim, o Orwell não é o único, né, que vai falar de alegoria. O Edgar Allan Poe, por exemplo, ele vai fazer muito a alegoria da morte. A morte como, né, uma questão que é inescapável. Então, ele vai colocar isso, né, enfim, na composição dos personagens, nos símbolos, né, a máscara da morte rubra. Então, toda a ambientação ali como um comentário alegórico. Né? É que aí ele pega um tema muito, muito fácil de identificar, que é a morte, e isso vai sendo extrapolado, né, em vários símbolos. Tranquilo, isso da alegoria? Segunda questão, ferramenta literária fundamental para sair daqui falando, então, gente, não adivinhou, foi é nada. É uma alegoria satírica, é chique, hein? Fica bonito. Dá para pôr no lápis até, né? Mas do que se trata? Quando a gente vê essas obras comentando, sei lá, a violência policial de uma maneira alegórica, eu sei que é uma figura policial pelo traje. Então, as características físicas, sei lá, dos bombeiros no Fahrenheit. E eu sei que é um comentário à violência, à truculência e tudo mais pelo modus operandi, pelo sistema político aqui. A sátira, o que ela vai fazer? Ela vai tirar da ordem elementos todos, principalmente ideias e instituições. Instituições como escola, família, religião, polícia, governo, Estado, enfim, essas grandes instituições que compõem a sociedade. E aí vai extrapolar isso para fazer uma composição geralmente irônica. Às vezes, isso tem um cunho do humor, que vai ser criado pelo Horácio lá em 65 a.C., que aí sim, cômico, de ridicularizar, que é o que a gente acompanha, que a gente observa nos programas de sketch, Porta dos Fundos, Saturday Night Live, né, nos Estados Unidos, que eles vão fazer a paródia. Então, eu vou pegar ali uma figura, o traquejo, enfim, a voz, as frases de efeito, e vou tirar isso do lugar, né? Eu vou ridicularizar. É um tipo de sátira. Quando a gente vê, por exemplo, né, quando a gente percebeu que a gente entendeu uma sátira, significa que a gente sabe qual que é o referencial que está sendo tirado do lugar. Se eu mostro para alguém o Chaplin e essa pessoa não sabe quem é o Hitler, ela vê isso aqui, passa batido. Né? Eu lembro que uma vez, as coisas que a pessoa faz quando dava aula em escola, né? Mostrei isso para uma turma de 4º ano, não sabiam quem era Hitler. Ah, mas olha o bigodinho. Olha, que eu já vi esse bigodinho em algum outro lugar. Mas a ideia do bigodinho vem primeiro do Chaplin para depois cair no Hitler. Então, o referencial está trocado. Então, se eu sei o que é esse gesto, o que é essa composição toda aqui, essa roupa, o fato de um símbolo estar no braço esquerdo, o bigode, o chapéu, enfim, a figura como um todo, eu entendo que, aí sim, né, o grande ditador, a gente vai somando os elementos. O grande ditador, 1940, nazismo, por aí vai. Então, é uma sátira ao nazismo. Agora, a gente vai ter um tipo de sátira que ela nem sempre ridiculariza, mas ela vai ser mais sombria, ela vai pegar aspectos, ela muda de lugar as questões de crueldade, que é o que o Jonathan Swift vai fazer com muita profundidade, acho que é século XVII ou XVIII, me falha a data, e que lá no 2º século depois de Cristo, enfim, Juvenal já estava fazendo, né? E aí é o nome do tipo da sátira, né? E aí é aqui que os nossos autores vão pegar a questão. O Huxley, o Orwell, o Zamiatin, o Bradbury, Burgess, a Atwood, enfim, o Philip K. Dick, todo mundo. A ideia é pegar a estrutura social e satirizar e
trocar de lugar o mais sombrio, o mais raivoso, o mais violento. Não necessariamente tirando um sarro e deixando isso engraçado, mas é pelo susto. E geralmente, quando a gente vê essas obras, a gente fica, caramba, eu preciso de tempo para ler, porque não são obras fáceis de serem digeridas. Então, isso é a sátira sendo feita. Aí a gente percebe como que esses autores entendem muito bem uma instituição, um ideal ou um costume da época e muda isso de lugar. Deixa isso torto. E se desse tudo errado. Depois a gente vai ter a sátira menipeana, né? 3º século antes de Cristo, que aí é muito assim... não vai ser ridículo, né? Não vai ser cômico e não vai pegar para esse lado sombrio e raivoso, mas vai ser assim o burlesco. Comenta atitudes em vez de indivíduos. Então, é o comportamento ali, né, de uma determinada dos costumes. Né? Então, esse tipo de sátira pega muito a questão do costume. O Lawrence Stern vai fazer isso no Tristram Shandy, o Guia do Mochileiro das Galáxias, enfim, com toda a questão, né, de ficção científica, etc. e tal. Perdão, eu sou desastrada. Foca muito nisso do costume e não da estrutura institucional, mas por que as pessoas se comportavam dessa determinada forma. Faz sentido? Beleza. Enfim, estou trazendo 1 milhão de nomes e teorias, etc. e tal, porque a gente vai desdobrando isso na semana que vem e na nossa última aula. Então, fiquem tranquilos que esses conceitos todos eles vão voltando. Outra coisa que é importante da gente ter, né, montar um vocabulário, né, de alguns conceitos que aparecem frequentemente em obras distópicas. Geralmente vão aparecer propagandas, e aí aqui a propaganda como não a propaganda de outdoor, mas às vezes através do outdoor, né? Você propagar, você espalhar, você disseminar uma ideologia. Como? Com técnicas sociais e psicológicas. Por isso que a questão, né, às vezes é o personagem assistindo um filme, às vezes é um personagem andando pela rua e vendo os outdoors e entendendo, olha, tem isso, tem aquilo, Big Brother está de olho em você o tempo todo. Então, as ideias elas vão aparecendo por meio da propagação. E ela vai ter um apelo emocional muito grande para os personagens e, por consequência, para a gente também. E ela vai trazer, ela vai representar um determinado conjunto de valores que geralmente é o da figura que está no poder, do Estado, do governo, enfim, do sistema que está ali organizando a sociedade, seja ela qual for. Então, o conceito de propaganda é um conceito bem importante para a gente ter no nosso vocabulário. Outro conceito que aparece muito, o conceito de regime. E aí isso vai ter diversos outros nomes, né? Regime, esquema, sistema, partido, líder, enfim. Né? Mas é como que aquela sociedade, naquela obra, se organiza politicamente. É o aparato jurídico, estatal. Né? Enfim, como que se dão ali as questões de dividir recursos, de dividir, né? Algumas pessoas moram aqui, outras moram aqui, o acesso à saúde, o acesso aos recursos, ele vai ser controlado por esse regime. E é quem vai dizer o que pode e o que não pode fazer. Né? O que os nossos personagens estão permitidos de fazer, seja transitar de um lugar para o outro, vestir tal e tal coisa, comer tal e tal coisa, e a partir das regras do sistema que a gente vai ter as fugas, que a gente vai ter, né, o envolvimento amoroso, alguma coisa clandestina que circula de mercadoria, de comida, enfim, né? No caso do Fahrenheit, a ideia de memorizar a obra como uma fuga, né, dessa regra e de como que esse regime todo está organizado. Então, isso vai aparecer, né, enfim, nos filmes, nos livros, enfim, na narrativa distópica como um todo, essa ideia de propagar esse conjunto todo de ideias e isso estar organizado em um regime político específico. Tranquilo? Beleza. Exemplos de como a gente consegue ver e isso é construído no nosso mundo social, né, de propagar ideias,
né? Então, a chamada para que as pessoas se alistassem, né, no exército. Então, é muito interessante. A gente falou de cores, né, na semana passada. Quando a gente for analisar o audiovisual, né, sem ser na semana que vem, na outra, isso vai voltar com muita força. Ou até mesmo nas descrições, né, de como que o narrador ou a narradora monta esse panorama todo. A gente vai observar frases de efeito, né? Enfim, verbos no imperativo. Eu quero, faça, enfim, se comporte, pode, não pode. Né? Então, os personagens eles vão ser bombardeados por essas informações todas. Né? É muito interessante perceber como que isso serve também para, a partir dessa estrutura, tentar fazer uma crítica social. Então, tem todo um lado, né, do movimento feminista que se apropria dessas ferramentas. Então, é assim que as ideias vão ser, né, espalhadas? Então, é assim que a gente vai se organizar também. Né? Então, a estrutura da propaganda, no sentido amplo, ela vai funcionar como uma ferramenta. A questão é o que está sendo ali organizado. E aí tem esse aqui, né? Enfim, era uma propaganda de um sistema meio que de carona nos Estados Unidos nos anos 40. E aí, para que as pessoas dividissem o carro e não dirigissem sozinhos para economizar, né? Enfim, gasolina, etc. e tal. Quando você dirige sozinho, você está dirigindo com Hitler. Então, por essa figura assustadora, né? Tipo, meu Deus, não quero, então eu vou fazer aqui um sistema. Né? Então, entre no clube, né, de, enfim, car sharing hoje. Então, pessoa, né, enfim, você está sozinho e o hoje em maiúscula, gritando. Então, olha como que é apelativo, né, rasteiro o convencimento. Né? Então, a partir disso que as figuras todas, né, das obras vão operacionar, né, as regras, o que pode e o que não pode. É que ainda não é a aula de cinema, mas eu já queria trazer essa problematização. Quando a gente vê filmes distópicos, a gente vai ter uma figura que propaga as questões do regime, e geralmente uma mulher mais velha, cabelos brancos ou grisalhos, com trajes claros, e ela é extremamente ressentida. Ela é extremamente amarga, ela não tem família, ela meio que se doa para o sistema, ela é o sistema. Nos Jogos Vorazes, a Alma Coin, o nome da mulher é Alma, megalomaníaca, cruel, vai subestimar a protagonista. Então, o conflito do protagonista com esse antagonista, que às vezes o antagonista é o sistema inteiro, né? Tem esse filme, que acho que é uma adaptação também, né, de um livro, O Doador de Memórias, que é uma anciã-chefe, ela vai assustar, ela vai amedrontar todo mundo, e ninguém mais, ninguém menos que Meryl Streep. Né? Então, assim, vai fazer o papel super bem. E no Maze Runner, que também é uma... Isso são distopias young adult, né, para o jovem leitor, que é muito mais um protagonista adolescente em formação, né, em transição da inocência da infância para a crueldade da vida adulta, e aí ele se depara, ou ela, né, se depara com essas figuras ditatoriais. No Maze Runner, mesma coisa. Né, a líder, ela vai ser manipuladora, enganadora, né, enfim. E é muito curioso como que se repete esse padrão estético, né? Para falar de representatividade, né? Enfim, os tipos, o elenco, a cor da pele, a idade, né? Enfim, como que isso reforça alguns estereótipos, enfim. Isso chega para 1 milhão de questões, mas só para a gente começar a ficar com o olhar atento em como que um personagem... Aqui a gente tem a alegoria e a sátira o tempo todo. A alegoria a um sistema totalitário e satirizando o papel da mulher. Não satirizando, haha, piadinha. Mas e se a crueldade... Né, por que é esse tipo de mulher que ascende ao poder e é extremamente cruel, extremamente nefasta, extremamente ressentida de crianças, que são os protagonistas? Papel aqui, enfim, maternidade, enfim, questões extremamente complexas. Faz sentido observar a sátira e a alegoria? Beleza. Vamos ver um exemplo. Isso aqui é uma série de curtas
que faz parte de uma... Enfim, é brilhante, são vários episódios curtinhos, que é o universo desse mundo distante, distópico, etc., que se chama Altodale. A gente vai ver o episódio 5, não tem problema nenhum, cada episódio é meio que, né, independente, e que a grande questão é apresentar quem seria o cidadão modelo dentro dessa sociedade. Depois procurem no YouTube esse canal aqui, ó, Dead Sound, e o nome da série é Altodale. Enfim, a gente vai ver o episódio número 5. Percebam, aquela estrutura toda que a gente viu da montanha-russa. Ambientação, um negocinho que dá a fagulha em tudo, e aí a tensão vai subindo, subindo, chega num clímax, depois tem os resultados e a resolução, que aqui não vai ser uma resolução nem um pouco feliz. Hello, citizens of Autodale, and welcome to tonight's PSA. What is a model citizen? Well, I'm home. How was work today, honey? It was a delight. Well, families of Autodale, a model citizen is a providing father. A model citizen is a caring mother, all in service of a scrappy young boy or girl. A model child raised by a model family to become a model citizen of their own. For Autodale is hardly automatic. You and your families are the gears that keep our engines turning and turning. And let us hope that this perfect cycle never ends. Greetings, Mr. and Mrs. Robinson. Daily check. How are we doing tonight? Well, work was a delight. Oh, dinner was just wonderful. And Junior's just been tucked in. Splendid! Taking after his father, I'd hope. Seems everything's in order. Oh, leaving so soon. Wouldn't care to join my lovely lady for a dance, would you, Joe? One day, Mrs. Robinson, not today. Aww. You disappointed the lady, Joe. Deepest apologies, Robinson family, but duty calls. It would seem the cycle never ends. When your model child is grown up and is ready to start a model family of their own, a true model citizen knows that their duties are finished and their course is run. I think it's time. I was kind of hoping that the cycle would never end. So proud of him. We did good. You did indeed, Robinsons. True model citizens.